Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 742, capítulo 23 da obsessão. E agora nós vamos adentrar a um novo tema que trata da fascinação. Antes foi obsessão simples, agora a obsessão que se caracteriza na fascinação. Então, nós vamos observar, ou melhor, nós observamos aqui, que a fascinação, ela é um pouquinho mais agressiva que a obsessão simples. Eu não sei se você se lembra, nos vídeos anteriores temos dito que a obsessão é diferente do obsessor. Eu tenho um obsessor. Agora, eu posso ser obsidiado por esse obsessor, como eu posso ser obsidiado por muitos outros espíritos. Só que é o seguinte, é bom a gente esclarecer isso, né? Eu, sendo obsidiado pelo meu obsessor, vou usar dessa forma, meu, egoisticamente, porque meu é meu mesmo, até para separar um joio do trigo. A influência que o obsessor exerce sobre o obsidiado, não sei se você conseguiu entender. Isso é coisa de professor. É diferente da influência dos espíritos que influenciam os seus obsidiados. Você conseguiu entender isso, né? Os espíritos que não são meus obsessores, mas que me influenciam, a energia deles chega a mim de uma certa forma, com uma certa intensidade, assim, não tão lá agressiva, tanto quanto a energia do meu obsessor, porque a energia do meu obsessor, ela encontra-se entrelaçada a diversos fatores que só ele e eu sabemos. Muitas vezes o obsidiado nessa situação não tem conhecimento devido ao véu do esquecimento do passado. Mas só ele e eu sabemos o porquê daquela intensidade. Porque ali há diversos fatores interligados, traições, mortes, você entendeu? Suborno, muitas coisas horríveis, ódio, mágoas, ressentimentos, desejos de vingança,
orgulho, egoísmo, tudo isso juntado numa só energia, que é quando ele lança sobre mim, aquilo ali parece que desintegra todos os meus membros físicos e também espirituais. Eu estou relatando algo, gente, que acontece comigo. Eu sou prova disso, então eu posso usar eu na situação. Diferente de um espírito que, quando eu chego em uma padaria, em um bar, e ali aquele espírito ali está presente. Eu gosto de ser muito detalhista, por isso aquelas pessoas que se preocupam muito com o tempo, detesta me ouvir. Mas aquele tem um pouquinho de paciência, eu acredito que ele colha assim alguma coisinha. Porque para esclarecer igual eu, não tem. Então, eu chego em um bar para comprar uma caixa de fósforo, um refrigerante, numa padaria, em um mercado. E há alguns espíritos ali, enfermos. Mas que por algum motivo, pelo fato de nós não orarmos e não vigiarmos como Jesus nos recomendou, aquele espírito, ele sente uma leve atração por mim, né? Então ele começa a me obsidiar. De que forma? Ele, semelhante atrás, semelhante ali, nos sintonizamos. Observe só para você ver como que acontece com você também. Você vai ao mercado ou você vai à padaria pensando em comprar pães. Eu vou comprar 4 pãezinhos e 1 litro de leite. Tá bom. De repente vem um pensamento assim, vou levar uma Coca-Cola. Eu vou levar isso. Eu vou levar aquilo. Eu vou levar uma lasanha. Eu vou levar uma carne. Eu vou levar uma cerveja. Eu vou levar um vinho. Pode ter certeza, gente, que não é você que está. Eu não quero estragar o teu prazer. Mas não é você que está tendo aqueles pensamentos. Você é o canal. Você é o canal. A gente não pode esquecer de dizer isso. Mas alguns seres ali que conseguiu, né, sintonizar com você, conseguiu sintonia com você, ele começou a te sugerir o que ele gosta. O que quase sempre você comeu ontem, antes de ontem, e você não está precisando nem comer mais. Às vezes você nem está podendo comer aquilo porque você está fazendo regime. Mas aí você, naquela ânsia, naquela, né, quase sempre a ansiedade, a compulsório, o processo compulsório, aqueles que comem compulsoriamente, não são eles que estão comendo fisicamente. É as trevas que estão comendo através deles. É esses espíritos obsessores. Agora veja bem, gente. Não é obsessor. E sim seres que estão obsidiando a pessoa para sugar dela proteínas, ectoplasmas, condimentos que elas necessitam. Você está entendendo? Então fica atento às sugestões que surgem na tua mente onde você vai. Fica atento. Você entendeu? Com todo respeito. Observa só para você ver uma coisa. Nada contra, gente. Pelo amor de Deus, isso é um estudo.
Tem pessoas que amam tatuagem. Mas você observa que as pessoas que procuram tatuar o teu corpo, elas nunca que tatuam o corpo para elas, e sim para os outros. Observa. Elas procuram tatuar no braço, nas costas e nas pernas. Com exceção outras que tatuam o corpo todo. Mas é interessante. Eu vou te provar por que as pessoas procuram tatuar o corpo não para si próprias e sim para os outros. Isso é um tipo de obsessão. Essas pessoas vivem numa condição de obsessão. Isso é uma obsessão. Você entende que isso é uma aula, isso é um estudo. Porque a pessoa tatua as costas para andar sem camisa. Para mostrar que tem uma tatuagem nas costas. Ora, gente, se a pessoa quer aparecer, por que ela não põe uma melancia na cabeça? A pessoa que tatua a perna pode estar fazendo o frio que for, que ela está andando de short. Coisa mais ridícula. Isso não é obsessão? Para quê? Para que marcar o corpo como se fosse índio? Agora, isso não é ignorando. Até porque, eu não sei se você sabe, toda pessoa que tatua o corpo, isso significa reminiscências das encarnações anteriores ter tido a oportunidade de viver em tribos indígenas, se não na Terra, em outros planetas. Que a vontade de tatuar algo precisa ser contida pelo não. Deus não me criou dessa forma. Tatuagem é a representação do demônio na terra mitológico. Um beija-florzinho, um nome que seja, no corpo não é lugar de escrever, não é lugar de desenhar. A pessoa pode dizer o que for. Isso é contrário aos desígnios das leis do Criador. O dia que você me mostrar nas obras básicas de Allan Kardec, por isso que eu recebo pancada. Porque é aquilo que as pessoas não têm coragem de dizer, porque se acovardam, eu não tenho medo. Morro, mas não morro omisso. O dia que você me mostrar nas 5 obras de Allan Kardec, onde ele incentiva tatuagem no corpo, eu me calo a boca e aqui eu peço perdão. Enquanto não, tudo não passa-se de tribais no meio da humanidade, que a gente respeita, mas a verdade tem que ser dita. Então é um tipo de obsessão a tatuagem. Como existem outras coisas também, que daqui um mês mais ou menos, nós vamos tratar de um outro tema que chama ideologia de gênero. Não adianta o professor dizer não, porque eu já levei o conhecimento dele, ele me disse, não, meu filho. Mas não adianta, ele me conhece.
Nós vamos tratar de um tema que chama ideologia de gênero à luz da doutrina dos espíritos. Vamos deixar para o momento. Então, agora o tema é a fascinação. A fascinação é um pouquinho mais agressiva que a obsessão simples. Então você vai ver que a obsessão, ela possui graus. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, daí em diante. Existem escalas. A obsessão existe escalas. A fascinação tem consequência muito mais grave, é lógico, muito mais grave que a obsessão simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Então, a pessoa fascinada, o espírito atua sobre ela, fazendo com que paralise o teu raciocínio. Ela não consegue raciocinar com bom senso. A pessoa fascinada, ela não consegue raciocinar com bom senso. Ela fica cega. Você já conseguiu deparar-se com torcedores fascinados? Que seria no termo doentio? Não é doentio, aquilo ali é fascinado. E aquilo ali é um tipo de obsessão. Ele encontra-se sobre o jugo de espíritos das trevas que o mantém naquele nível de ignorância. Porque esses espíritos nutrem, através daquele indivíduo, substâncias, onde eles se alimentam, aproveitando-se da situação. Então, você observa, existe médiuns fascinados, médiuns que psicografam, sobre o jugo, sobre a imposição de alguns espíritos charlatões mistificadores. Ele não é médium psicógrafo, mas ele finge que é médium psicógrafo. Você observa, você entende que isso é um estudo. Você observa, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, aquele que se sentia, aquele que estivesse sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Naquela nossa irmã meretriz que foi apresentada a nosso Senhor Jesus Cristo naquele exato momento, né? 2000 anos atrás. Tá bom. Aqueles que estivessem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora. Por quê? Porque todos reconheceram que eram portadores de pecado. Vamos usar esse termo mitológico. Ninguém tinha condições de julgar ninguém, principalmente aquela mulher naquele momento. Mas você observa que na atualidade, vamos tratar da atualidade, 2022, a humanidade, ela consegue guerrear uma com a outra e uma com as outras nas redes sociais, usando o tema política. Quantas pessoas se tornam inimigas uma das outras pelo fato da outra ser detentora de uma opinião e a outra não concordar
com a opinião da outra. Na verdade, por mais que a democracia é uma livre expressão, mas ninguém deveria fazer uso dessa livre expressão de manifestação pelo fato de ninguém encontrar-se em condições não só de expor as tuas ideias, como também de não julgar outras pessoas, como também de não aguentar a provocação de outras pessoas. Então, ao nosso ver, de acordo com a democracia, esta liberdade que todos nós temos, devido à nossa evolução, parca evolução, não deveríamos exercê-la para o nosso bem evolutivo. Você conseguiu entender essa psicologia? Nós não deveríamos exercê-la devido ao nosso nível evolutivo, porque nós não estamos em condições evolutivas de discutir estas questões. Deveríamos deixar que aqueles que se candidatam expressem os teus planos e democraticamente cada um na urna dê a cada candidato a resposta a eles e não à sociedade. Eu vou brigar com os meus amigos, os meus conhecidos por causa de político, por causa de política, por causa de ideias? Jamais, gente. Eu não permito sujar minha mente com lixo. Jamais que eu discuto quem é melhor, quem é pior, porque para mim, quem é melhor é Deus. Quem é melhor é Jesus. Quem são bons é o professor Eurípides, doutor Bezerra de Menezes e por aí em diante. O meu patrão, ou melhor, o dono, ou melhor, o meu patrão é Deus. O empreiteiro, o meu empreiteiro é Jesus. E eu tenho que obedecer na seara do mestre aquilo que me for designado a realizar, a fazer. Mas está aí também na política a fascinação da sociedade, da humanidade. No mundo todo, não é só no Brasil. Isso é obsessão. Espíritos das trevas estão por detrás de todas estas manifestações, levando a humanidade a se desestruturar emocionalmente e psicologicamente, porque as trevas, gente, elas conseguem atuar através das nossas falhas. E elas só conseguem enxergar as nossas falhas depois que cedemos a elas ao ponto de nós nos desestruturarmos. Elas se alimentam daquilo que nós produzimos e a elas fornecemos.
nada contra a política, você está entendendo? Você tá entendendo? Como, por exemplo, a fascinação no halterofilismo. Tem pessoas que maia. Olha, eu vou pegar o costume aqui e já vou começar a maiar também. É uma maravilha maiar. A malhação é uma maravilha. Manter a forma, saúde. Mas a pessoa começa a errar a partir do momento que começa a aplicar asteroide no organismo. Né? Hormônios, os asteroides, os anabolizantes, são asteroides, né? Então, isso é fascinação, isso é obsessão. E você observa que as pessoas são assim, tão fascinadas, são tão obsidiadas, que elas fazem ali os exercícios e vai em frente ao espelho e fica lá fazendo aqueles movimentos para lá. Só que não é desse jeito que eu faço aqui não, viu? Porque isso aqui tá parecendo uma garça que eles não conseguiram matar direito. Então ele fica lá mostrando os bíceps, o tríceps, né? Fica lá e olha, e vira, vai lá e maia. E olha, vira e vira, tira foto. Nós vamos dar sequência nisso no próximo vídeo.